Hoje eu vou usar esse negócio aqui e vamos ver se vai dar certo. Eu vou falar um pouquinho sobre saudade. Todo mundo aqui já sentiu ou sente saudades de alguém ou de alguma coisa, não sente? Agora, alguém sente saudades de alguma coisa que nunca aconteceu? Também, então acho que eu não sou a única. Então, para começar essa história, eu preciso apresentar algumas pessoas aqui. Eu vou apresentar a minha família. Esse é o Luiz número 1 na minha família, era o meu pai. Essa é a dona Tita, que era minha mãe. Esse é o Luiz número 2, que chamava Luizinho, era o meu irmão mais velho. A Beth é minha outra irmã, segunda filha. A Ana Maria, que é a que vocês conhecem, que gostava de pular corda descalça na rua. Ela diz que ela tem o pé chato até hoje de tanto pular, assim. Esse é o meu irmão, o Luiz número 3, que ele esteve aqui uma vez também, não sei se todo mundo conheceu. E essa é a caçula, que sou eu. Eu e meu irmão, a gente não tinha uma relação muito amistosa. Depois melhorou, mas enfim. Essa aí era a minha família completa, antes de eu me casar, antes de aparecer o Luiz número 4, né? Dessa família, alguns já se foram. Primeiro foi o meu irmão número 1, o Luiz número... meu irmão número 1, que era o Luiz número 2. Ele faleceu, eu era criança, eu nem conheci. Depois foi a minha mãe, quando eu tinha uns 30 e poucos anos. E depois foi o meu pai, quando eu tinha uns 40 e poucos também. E é do Luiz número 1 que eu quero falar, que é do meu pai. E eu vou conseguir. Para falar dele, eu preciso começar um pouquinho lá do final, que é do dia que ele morreu. Ele estava mais ou menos doente, assim, mas a gente não esperava que ele ia morrer e tal. Eu estava em casa com as meninas. As meninas tinham mais ou menos 4 para 5 anos, acho que 4 anos. Aí eu estava em casa, aí chegou em casa o meu irmão, Luiz número 2, e o Luiz número 4. Chegaram os dois e deram a notícia que o meu pai tinha morrido. Aí, claro, fiquei muito triste, comecei a chorar, abracei o meu irmão e as meninas viram. E acho que até então elas não tinham me visto chorar daquela forma, não tinha passado por uma coisa tão triste, né? Aí depois as duas vieram de canto me perguntar: mamãe, por que você estava chorando? Peraí que eu também... Tudo isso aqui eu já tinha desenhado, tá? Não é de agora, não. Mamãe, por que você está chorando? Aí eu falei, é porque eu estou muito triste, porque o meu pai foi embora, ele morreu, a minha mãe também já morreu, ele foi lá encontrar minha mãe, e nunca mais eu vou encontrar eles aqui. Aí um segundo de silêncio e a Tatá solta a pérola. Mamãe, quando você morrer, eu não vou chorar. Aí eu falei, nossa, credo, né? Coração peludo. Mas fiz cara de paisagem. Sim, falei, não, é criança, ela deve ter um motivo por estar falando isso. Aí eu fiz como se nada tivesse acontecido. Tatá, você não vai chorar? Por quê? Eu não vou chorar porque você vai lá com eles dois e você vai parar de ficar triste. Aí eu chorei mais ainda, né? E aí é que começa a coisa. Aquilo ficou na minha cabeça um pouco estranho, porque era assim, eu não queria encontrar meu pai de novo. Eu não queria encontrar com ele, aquilo não ia me deixar feliz naquele momento. Você não sabia, viu, Tatá? Mas não tem problema, depois consertou. Era assim, o meu pai era uma pessoa muito... meio bronca, sabe? Meio bronco. Ele não... assim, com os filhos não era de dar carinho, não conversava, não tinha muita
A gente não tinha um relacionamento entre pai e filha. Né? Eu via meus tios, às vezes, com minhas primas, que abraçavam, pegavam no colo, chegavam, e aquilo para mim era muito estranho. Ao mesmo tempo que era muito estranho, eu tinha muita vontade que aquilo acontecesse comigo, mas não acontecia, então eu falei, não sei muito bem qual que é o certo. E eu tinha muita raiva disso, raiva mesmo. Então, mas de um lado, meu pai era assim, só que de outro, ele era uma pessoa muito animada, muito feliz, muito cantador, tocava violão, fazia umas coisas bem malucas, assim, conversava com todo mundo, tinha muitos amigos. Quando era véspera de Ano Novo, na passagem de Ano Novo, ele saía de casa com o violão, invadindo a casa dos vizinhos, e aí puxava todas as pessoas, levando para casa todo mundo, cantando. Todo mundo gostava muito dele, mas eu não gostava do meu pai. Então, isso era uma coisa, sempre vivia um nó na minha cabeça. Poxa, ele é seu pai. Mas ele faz coisas que eu não gosto. E tinha muita coisa, tinha muita briga em casa, às vezes tinha problema com jogo, com bebida e tal. Mas aí foi passando o tempo e eu pensava muito nele, lembrava muito dele. E aí eu comecei aí que vem a minha pergunta, eu comecei a ter saudades de coisas. As coisas tinham existido, mas o sentimento não tinha existido. E eu tinha saudade do sentimento. Como se eu tivesse passado aquelas coisas todas com o meu pai e eu estivesse feliz, alegre, abraçando ele e tudo. Aí o que aconteceu? Eu fiz teve uma época que eu fiz, durante um mês, eu fiz vários desenhos. Esse, teoricamente, é o meu pai. Eu criei um personagem, mas eu chamei o personagem de vô. Só que o vô fazia tudo o que o meu pai fazia. Então, ele tinha uma época que ele fazia vinho em casa com os amigos portugueses. Então, eu desenhei o vô fazendo vinho. Ele gostava de fuçar em caçamba da rua para pegar lixo, para construir coisas, fazer meio professor Pardal, o que é uma certa semelhança com o Luiz número 4. Minha casa continua vivendo uma bagunça cheia de fazer coisas assim. E eu fui fazendo, e eu lembrava, e o que era estranho para mim era isso, eu lembrava dessas maluquices, dessas coisas que ele fazia, só que eu tinha um sentimento bom, mas do outro lado eu lembrava dele e falava, ai, pai, que raiva, eu não quero, você não me abraçava, você não me beijava, você não fazia coisas que o pai faz com a filha, então não sei bem como que é ser pai. E eu desenhei muito mesmo, tinha muitas lembranças. Ele viajando para o Paraguai, ele andando a cavalo, quebrou o pé uma vez, ele sempre com a furadeira, furando casa, pintando parede. Ele cortava cabelo na escola de cabeleireiro com os alunos, porque era mais barato do que cortar com o professor. Então, assim, era muita coisa, vivia inventando coisas. Só que aí, em um determinado tempo, no ano passado, isso começou a ficar uma coisa muito forte. Tinha uma coisa me cutucando. E aí chegou uma época, eu sonhava todo dia com meu pai, com a minha mãe também. Eu não estava bem, as coisas estavam meio atravessadas. Sim, precisava de ajuda. Aí foi quando eu vim pedir ajuda no gabinete do pastor. Eu vim pedir ajuda para pedir ajuda, né? Aí conversei bastante com o Ion, a gente contei o que estava acontecendo, dessas histórias e mais um pouco, porque tem muita coisa. E a gente conversou, o Ion me mostrou o boizinho, falamos do boizinho, do jugo. Só que em determinado momento, o boizinho, o Ion pediu para eu abrir a Bíblia e ler um versículo. Eu tenho que ser sincera, eu não me lembro qual foi o versículo. Mas quando eu li e falava, tinha a palavra filho e tinha a palavra pai, aí eu entendi onde estava o meu problema. Eu falei para o Ion, Ion, eu não consigo orar chamando Deus de pai. Pai para mim não é uma coisa boa e eu não posso chamar Deus de uma coisa que não é boa. Aí, conversando mais um tanto, muito grande, eu entendi que
eu tinha uma mágoa muito grande do meu pai, muito grande. Mas que Deus, eu acho que já vinha trabalhando no meu coração, né, com essas coisas, tipo, para eu perdoar. O perdão é uma coisa... eu confesso, eu não sou uma pessoa que perdoa muito fácil. Eu acho que eu tenho que ser muito, muito consciente e entender mesmo que aquilo precisa ser perdoado. E até então eu não tinha entendido. Então eu só tinha esse ranço, essa coisa ruim, porque eu não tinha perdoado meu pai. E naquele momento veio aquela coisa, e a gente orou muito, e eu consegui chamar Deus de pai. E isso para mim foi um marco na vida, apesar, né, de ser uma coisa aparentemente simples, né? Eu sempre via as pessoas virem aqui na frente, pai, obrigado. Eu falava, não é aquilo, sempre dava uma travada. E hoje eu consigo chamar Deus de pai, então isso é o que me deixa muito feliz. E aí eu eu consigo me lembrar do meu pai, das coisas que ele fazia e que principalmente alegravam todo mundo e a mim também. Eu só não sabia que aquilo me alegrava. Então ele estava sempre com o violão na mão ou pescando. Essa cena também é real, que não era um peixe tão grande, mas ele caiu no lago. E era isso. E aí hoje... Esse era o meu pai, e hoje eu posso dizer que eu tenho saudades dele, muitas saudades, e posso chamar ele de meu pai, e posso chamar Deus de meu pai, porque eu sei que ele, como a gente orou, né? Ele não foi o pai que eu queria ou que eu gostaria, mas foi o pai que ele soube ser. Então, assim. Aí, como eu falei, infelizmente eu não me lembro do versículo. Eu tinha... Espera um pouco. Mas eu tinha separado 2, que em algum culto ou coisa, que é um sobre perdão e um sobre ser filho e pai, né? Em Mateus 11:25, diz: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Na verdade, para mim é o contrário, né? Deus já perdoou as minhas ofensas, porque eu não estava perdoando o meu pai. Então, foi a oração que a gente fez. E 1 João 12:13, esse é o que eu sempre me lembro, que é: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu recebi a Jesus, eu creio no seu nome, então eu posso chamar ele de meu pai. Era isso.